Com Sairan. Muito feliz de estar aqui. Nossa Sai Repórter já está filmando tudo. Ofereço minha humilde reverência aos pés divinos do nosso amado Senhor Satya Sai Baba. Nosso marcador do tempo aqui, controlador do tempo, vai me mostrar aqui o tempo acompanhando. Estou muito feliz de estar aqui e de ver essa casa cheia, né? A gente hoje está aqui para comemorar não só o aniversário do centro, como a Maria falou, está aqui para quê? Agradecer pela presença dele nas nossas vidas. Quem mais? Os homens. Vamos! Agradecer, servir. Vamos! Vamos lá! Isso, falar do seu amor. Exatamente isso. A gente está aqui para agradecer a Sai Baba, primeiro ter vindo nos resgatar, e segundo ter dado essa graça de reconhecer. Existem 3 grandes graças. Depois o Leonardo, ele acabou se aventurando na frente do Swami, Leonardo Luther, colocou mais uma 4ª graça. A primeira é ter um nascimento humano, a segunda, ter um nascimento humano ao mesmo tempo do Avatar, a terceira, reconhecer a encarnação divina, e o Leonardo falou, e a 4ª, participar. Aqueles que ainda não estão engajados em alguma atividade, o façam. Então a gente está aqui para agradecer, basicamente isso, demonstrar nosso amor ao nosso Senhor. E para começar, eu gostaria de fazer uma atividade com vocês. O Senhor me veio por compaixão para resgatar a gente. E a gente, como falaram, a gente tem muita gratidão. Como é que a gente demonstra essa gratidão? Sai Baba fala que a gente deve demonstrar através do serviço. E Baba foi o único avatar, pelo menos nessa história recente, dessa última ciclo de Yuga, que fundou uma organização enquanto estava vivo. Então ele criou a organização Sai Baba para o nosso benefício, para que a gente tivesse uma maneira de conduzir as nossas vidas de forma divina. Hoje o centro está completando 27 anos de existência. Quantos desafios o centro passou nesse período? Quantas pessoas se sacrificaram? Quantas pessoas se sacrificaram por esse centro? Sacrificaram no bom sentido, se esforçaram ao máximo. E quando a gente se esforça, tem um retorno. Sai Baba fala, graça não é de graça. Mas eu acrescento com toda humildade, a graça é desproporcional. Tanto que Baba fala, você dá um passo, eu dou 100 na sua direção. Mas a gente precisa dar, nem que seja um passo. Então todas as pessoas que vieram aqui, que se esforçaram, ficamos aqui estéreo. Os músicos, as pessoas que servem, educação espiritual, todas as atividades do centro, isso são muitos passos. O centro, no grupo, eles deveriam ter uma responsabilidade de uma atividade. Todos os membros deveriam ter alguma coisa para estarem responsáveis, para ficar à frente. Por que isso? Porque isso é uma oportunidade de se aproximar dele, de estar mais em contato. Tem determinadas coisas que a gente não sabe como resolver, a gente fica toda hora some. No final da batalha de Kurukshetra,
a mãe dos Pandavas, Kunti, Krishna foi até ela e perguntou o que ela gostaria. Vocês sabem o que Kunti respondeu? Kunti respondeu, ela podia pedir o que ela quisesse, né? Até o filho mais velho dela que tinha morrido, que era o Karna, ela poderia ter pedido para Krishna ressuscitar Karna. Mas não. Ela falou assim, Swami, Senhor, eu quero uma vida com muitas dificuldades. Uma vida com felicidade eterna, seja o que for, né? Ela falou, eu quero uma vida com muitas dificuldades. Aí ela explicou para essa pessoa, quando está tudo bem na nossa vida, a gente tem a tendência de esquecer de Deus. Mas quando a gente passa por tribulações, você chama por Deus com intensidade, você busca Deus com todo o seu coração. E aí você cria essa proximidade com Deus. Então, quando a gente serve na organização, a organização não precisa da gente. Sai Baba não precisa da organização. Ele criou isso para que a gente ocupasse as nossas mentes e os nossos corações, preenchesse os nossos corações com Deus. Só isso. É muita compaixão, é muito amor. Muita compaixão e muito amor. O Swami veio. Uma vez perguntaram para Baba, né? Lá na Índia, como é que o mundo todo não sabia dele? Tava lá só aquelas pessoas, aqueles devotos de branco lá, e o mundo todo não sabia dele. Ele falou, não chegou a hora. Se todos soubessem, isso aqui ia estar lotado de outras pessoas que não eram para estar aqui agora. Agora era para essas pessoas que estão aqui estarem aqui, terem aquela proximidade com ele. Porque essas pessoas desejaram, essas pessoas, por vidas e vidas, se dedicaram a Deus. E como diz Leonardo, nós não estamos aqui de passagem, não estamos aqui por acaso. Nós, há muitas e muitas vidas, desejamos estar aqui, nesse mesmo momento no Avatar. E esse é um momento muito especial. A gente não deveria perder essa oportunidade. O centro hoje completa 27 anos e tem uma série de atividades. A organização, a nível regional, ela tem uma série de atividades e tem uma série de oportunidades para as pessoas que querem se engajar. Eu lembro da história da minha esposa quando chegou na organização. Em 6 meses ela estava trabalhando no Comitê Nacional, né? Mas naquela época não tinha Conselho Central, era o Comitê Nacional. Ela falou, mas eu não sei nada. Então aquela pessoa que mergulha de cabeça, ela sempre vai ter um lugar na organização. Isso o falou no discurso. Mesmo que não tenha na organização, vai ter, ele apontou para o coração, vai ter um lugar no meu coração. Mas na organização, às vezes a gente vê pessoas novas que chegaram agora que assumem determinada função. A organização tem espaço para todo mundo que quiser trabalhar. E quanto mais gente tiver, mais coisas a gente vai fazer, mais pessoas, mais serviços a gente vai ter, mais cursos a gente vai ter, mais atividades devocionais a gente vai ter, tudo, gente. Então, que a gente aproveite essa oportunidade. A gente, quando está ocupando a nossa mente com atividades sagradas, que são as atividades que a gente realiza através da organização, a gente está deixando de deixar a nossa mente vaguear por coisas que nos prejudicam. Paulinho, eu sempre lembro do Paulinho, ele me contando quando ele estava ainda na ativa, uma época que o Rio de Janeiro, para variar, estava passando por um momento, gostei do sorriso, estava passando por um momento difícil, aqueles jornais noticiando aquilo tudo, aí chegou um colega lá de trabalho dele e falou assim, pô, aquela coisa, não sei o que, não sei o que. O Paulinho virou desse jeito, Paulinho de ser, não é da ideia. Não sei disso não. Aí o cara virou pra ele, pô, mas você não sabe de nada? Você não vive nesse mundo? Aí o Paulinho virou pra ele, não vivo nesse mundo não. Ele optou por viver num outro mundo. E ele vivia nesse outro mundo. Bom,
Om Someshwaraya Vidmahi Suvarnalingaya Dhimmahi Tana Sarva Prachodayate. Umas fotinhas aqui que vocês, quem quiser, depois vir aqui pegar o Vibhuti, quem não pega o Vibhuti, mas pode vir aqui pegar uma fotinha e não ficar um presentinho do Baba para cada um. São diferentes, são todas iguais, não. Aí eu sinto também que foi um presentinho do Baba para cada um. Mas, irmãos, é isso. Uma vez o Dr. Goldstein, ele era o presidente mundial antes do Dr. Ed, a gente teve um encontro lá na Argentina, e ele falou assim: eu estou aqui para compartilhar amor, dar o meu amor para vocês e receber o amor de vocês. Então a gente está aqui essa noite para a gente oferecer a nossa gratidão ao nosso amor Sai Baba. E a gente vai ter agora, eu tenho certeza, eu estou assim ávido, adoro Bhajas e amo Copacabana pela sua excelência, né, em termos musicais, pela sua dedicação desse grupo de Bhajas maravilhoso. Então a gente vai ter agora uma oportunidade de viver uma experiência autêntica de contato com o nosso amado Senhor. Então que a gente cante com todo o nosso amor, com toda a nossa devoção, e pense somente nele e deseje somente ele. Que a gente viva isso com intensidade, que a gente seja feliz. Eu agradeço a Swami por ter me dado essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês e sejamos felizes. Meu nome é Télio e eu conheci Sai Baba numa história muito antiga, em 1986, quando eu fiz um curso de tarô numa clínica chamada Flor de Lótus, em Botafogo. E lá nós começávamos todas as reuniões, eram reuniões que duraram 3 anos, esse curso durou 3 anos, porque foi Xing, tarô, runas, radiestesia, etc. E a gente começava com Om e com Gayatri. E o professor, que era o Juan, era um grande devoto de Swami, era um argentino, grande devoto de Swami. E então, durante 3 anos, eu tive esse contato com algumas mensagens de Sai Baba e sempre cantando o Om e o Gayatri lá. Em 1990, caiu um livro na minha mão chamado Homem dos Milagres, que veio por coincidência para minha mão. E eu resisti muito a ler. Eu tinha uma empresa, tinha muitos funcionários, eram 76 funcionários, eu não tinha tempo, não dispunha de tempo. Morava em Niterói, eu moro ainda, e trabalhava no Rio. Então, todo dia de carro, fazendo esse trajeto. E eu já havia ligado para a pessoa que havia me emprestado o livro para dizer que eu iria devolver o livro por falta de tempo de ler, né? Quando eu trouxe o livro para o Rio para devolvê-lo, o carro enguiçou na ponte. Teve um problema, era um carro de transmissão automática, e eu tive que ir direto para a oficina para levar o carro para consertar. Chegando lá, o mecânico disse que não era grandes problemas e que no final do dia ele me entregaria o carro. Não foi bem assim, o problema era um problema mais grave, ele não tinha peça no Rio de Janeiro, e eu tive que voltar de ônibus para Niterói. Como a pessoa não foi buscar o livro, eu voltei lendo o livro, O Homem dos Milagres. No dia seguinte eu estava de ônibus, também vim para o Rio de ônibus lendo o livro. O carro só ficou pronto quando eu acabei de ler o livro. No mesmo dia que eu acabei de ler o livro, o carro ficou pronto. O mecânico me ligou dizendo: olha, o carro está pronto, você pode pegar. Essa foi uma lila de Baba, mas teve uma outra lila durante a leitura, o andar ali do livro. Há uma parte que se fala no Vibhuti e eu fiquei muito curioso como seria aquela cinza. Eu estava no meio da Bahia, olhando para a entrada da Bahia, e eu desafiei Sai Baba. Eu falei assim: bom, se você é Deus, você está no meu pensamento, sabe que eu estou querendo uma prova. Eu quero ter acesso a essa cinza, de alguma forma. Quero ter contato com essa cinza. Eu fiquei muito curioso com a história da cinza, que não mexeu muito comigo. Não os milagres, que milagre para mim não faz nenhuma diferença. Não me incomodo com milagres. Não me atrai milagres. Então, no dia seguinte, essa pessoa que havia
me emprestado o livro, tinha ido ao centro Saibaba e ganhou um pacotinho de Vibuti. E ela me disse que sentiu no coração que ela tinha que dividir esse pacote de Vibuti comigo e mandou para mim. Quando eu recebi um envelopinho, um pouquinho de Vibuti, eu chorei muito, Eu me entreguei, naquele momento ali, eu me entreguei a Suami, porque eu falei, ele é muito rápido. Ele me respondeu, em 24 horas eu tive a resposta. E o curioso é que eu entrei por aqui, pelo centro de Vila Isabel, nós estamos aqui em Vila Isabel nesse momento. E num congresso, que foi a Diva que me atendeu, eu arranjei o telefone, a Diva me atendeu e a gente foi participar desse congresso lá em Santa Teresa. E naquele final de semana, o centro daqui de Vila Isabel, daqui da Pereira Nunes 310, estava sendo inaugurado. E eu fui convidado para passar o Vibuti, eu e a Sandra, minha esposa. Então, essa ligação com o Vibuti, o primeiro Vibuti aqui em Vila Isabel, fomos nós que passamos aqui nessa sede. Aqui na Pereira Nunes. Aqui na Pereira Nunes. O primeiro Vibuti aqui fomos nós que passamos. E eu nunca mais larguei Saibaba e comecei a frequentar aqui em Niterói, centro de Niterói. Depois a gente acabou fundando o centro de Pendotiba, mas tem muitas outras histórias aí pelo meio do caminho. O centro vai fazer 30 anos, aí você pode parabenizar o centro. Você falou já um pouquinho do Centro Sai de Vila, se quiser falar mais, o que representa essa casa aqui, e também falar sobre a sua experiência no Centro Sai, até como dirigente, falar um pouquinho. O centro de Vila Isabel é o início de tudo para mim, né? Eu tenho um carinho, um respeito, um amor por esse centro muito grande, por todas as pessoas aqui. Foi onde eu aprendi os primeiros passos, né, que Suami nos ensina, foi aqui que eu comecei a aprender. E o início da organização, eu estou há 27 anos na organização. Comecei há 27 anos aqui. E o centro está fazendo 30 anos, é uma data maravilhosa, linda. O centro já passou por muitos momentos áureos, momentos menos bons, difíceis, mas o centro resistiu a tudo e conseguiu ultrapassar todo esse período, todas essas dificuldades. E está aqui um centro virtuoso, um centro de muitas atividades. 30 anos não é fácil, a gente manter o centro 30 anos. Eu frequentei o centro de Niterói durante muito tempo, fui responsável pelos badges lá e já há 20 anos que nós estamos no centro de Pendotiba, que foi iniciado por nós, né? Nós iniciamos, eu, Renê, a Sandra, iniciamos o centro de Pendotiba, que é um marco também na minha vida, né? Eu tive vários cargos lá, tive alguns cargos também na organização, mas Saibaba mostra como que é importante a gente, em algum momento, não viver cargo nenhum, que é uma maneira da gente trabalhar o ego. Porque no momento que eu me vi sem cargo nenhum, porque desde o início eu sempre tive cargo, desde que eu entrei, na verdade, eu tive cargo, e houve um momento que teve uma lacuna, assim, sem nenhum cargo. Aquilo mexeu um pouco comigo, eu percebi que era o ego. Como assim? Eu não tenho cargo nenhum agora? Eu não sou nada agora, quer dizer, eu não sou nada, eu sou a mesma coisa, só que o cargo não nos dá nenhum direcionamento espiritual, não nos dá nenhum poder espiritual. O cargo na organização SAI é meramente administrativo e, por muita sorte, não existe hierarquia administrativa, né, de cargos dentro da organização. E eu acho que esse é o grande diferencial. É isso que mexe com a gente, que nos faz crescer, nos leva à transformação, nos leva a perceber quem nós verdadeiramente somos, dentro de todo esse projeto que Suami criou para a gente. Olha, contar uma experiência é difícil até da gente classificar, porque a minha vida toda dentro da organização eu tive muitas experiências com o Suami, muitas, de sentir mesmo a presença dele, de sentir cheiro, né, de sentir o cheiro do incenso, do vibuti, mas inúmeras vezes. Mas tem um fato, assim, um caso muito curioso, que foi quando a gente esteve na Índia em 2009. Saibaba veio
me pregando lilas atrás de lilas antes mesmo da gente sair. Uma delas foi com relação à sambádia, que as pessoas gostam muito, e é um ritmo tipicamente brasileiro, né, que é uma música que foi Swami que me inspirou, e essa música não estava escolhida para que a gente cantasse no Ashram. Mas eu estava muito feliz de estar indo, aquilo não me incomodava nem um pouco, mas eu acho que incomodava mais as pessoas que vinham falar comigo: puxa, mas esse bhajan tinha que estar incluído porque ele é a própria representação do Brasil, etc. Mas eu estava muito tranquilo, muito bem, até porque não me incomoda, o bhajan só é nosso quando a gente está fazendo, depois que ele está feito, ele pertence ao mundo, não pertence mais a gente. E no dia do meu aniversário de casamento, eu levantei, era cedo, fui para o computador e veio uma informação lá da Índia dizendo que um dos bhajans que estavam relacionados foi refutado, não foi aceito pela organização de Prashant, e que eles pediram outro bhajan. E aí mostraram alguns, tinha um CD meu lá e tal, quando ele ouviu o sambhajan, ele falou assim: não, eu quero esse, um dos organizadores lá, né? Organizadores. Então eu recebi esse e-mail avisando que o sambhajan iria entrar na programação lá da Índia, sendo que era o dia do meu aniversário de casamento, né? Então foi uma lila de baba. Nós chegamos no Ashram, eu tive muitas lilas de baba que não vai dar para enumerar, mas teve uma que foi muito interessante, que eu ficava com o Guilherme o tempo todo ali por fora, e a gente não entrava em fila para pegar o número para sentar lá na frente, a gente achava aquilo muito enjoado. Então a gente sentava sempre lá atrás. Era o último, a gente ficava lá atrás e a gente achava aquilo muito bom, já estar na presença de Swami, a gente não precisava estar lá na frente. E teve uma vez que inverteu a fila e a gente acabou ficando na frente. Mas o que aconteceu de muito curioso é que na véspera de eu vir embora, o Lourenço estava distribuindo os números para a gente para a fila, e eu vinha descendo do R8. Ele estava na porta e falou assim: Lourenço, separa o número 1 hoje para mim, porque eu estou indo embora amanhã, eu quero o número 1. Gilberto, que é lá do nosso centro, que muita gente conhece, o Gilberto vinha descendo logo atrás, aí falou assim: então separa o número 2 para mim. E vinha descendo uma outra moça bem atrás da gente, falou assim: gente, que isso não é dármico. Ela acreditou que aquilo ali estava pedindo, não sei, era uma brincadeira, ele estava brincando, era só uma brincadeira, uma farra nossa. E aí eu convidei Gilberto para ir tomar uma água de coco, ali pertinho. Quando nós voltamos, a distribuição ia começar. E o Marcelinho Baiano, estava brincando e falando assim: aqui, tirei o número 1. Eu falei assim: cabra, não tirou o número 1 não, rapaz, isso não é 1. O 1 é o meu, o 2 é o do Gilberto, isso aí é 11, você está tampando o outro 1. Mas isso era só uma brincadeira, ninguém tinha tirado papel nenhum ainda. E aí veio o sorteio, eu tirei o 1, o Gilberto tirou o 2 e o Marcelinho Baiano tirou o 11. Então, a gente percebe uma brincadeira de Swami com a gente, assim, sem tamanho, né? Eram 100 homens, 100 homens. Quer dizer, essa coisa, a gente chamar isso de coincidência, é impossível. Isso é pura lila de Baba, que brincou com a gente o tempo todo. Baba fez muitas brincadeiras comigo, que não dá para enumerar, mas foram muitas. E eu tenho, inclusive, várias anotadas em casa, testemunhadas, e até cópias de passagem de avião, de coisas que ele brincou comigo no avião e tudo mais. Então, Swami é maravilhoso. Em relação às suas filhas, assim, você quer contar alguma? Minhas filhas começaram a frequentar com 5 aninhos de idade, né? Então, elas são super, hiper devotas de Swami. E na nossa casa, na casa delas, elas agora todas duas, uma já teve bebê, a Alice, né, teve a Sara, e a Lívia está esperando um neném, um menino, que é o Ravi. Então, a família
é muito unida. E a gente faz práticas em casa, a gente canta, badias, a gente não ouve outra coisa que não seja badias na nossa casa. Minha mulher está fazendo comida está ouvindo Gayatri o tempo todo, então coloca badias para ouvir. E a família cresceu dentro desse meio, né? Desse meio de compaixão, de harmonia, de solidariedade, de serviço. Todos nós sempre fizemos serviço. E a família seguiu esse caminho. Graças a Deus, todos são ligados a Swami, muito ligados a Swami. O que Swami representa para você? Swami, para mim, ele é tudo. Ele é Deus, ele é a própria existência, é a força átmica que move o universo inteiro. Mas Swami nunca foi para mim o corpo que a gente conhece. Eu sei que muita gente sofreu com a passagem de Swami. Eu também sofri. Naquele momento, eu sofri um baque. E eu achei estranho porque eu sempre tinha uma consideração muito grande pela energia dele, pela força dele, pela mensagem dele. Mas eu senti. Eu fiz até uma música no dia seguinte, na passagem dele, que está gravada. Foi muito forte para mim. Mas logo nos dias a seguir eu já tinha percebido que aquilo ali era tudo muito irreal, isso é tudo efêmero, que o mundo é tudo efêmero. E ele não é o corpo, nunca foi o corpo. Ele é uma energia que me acompanha desde criança, que eu sinto a presença dele desde criança. Então ele é isso, ele é tudo. Não tenho nenhuma ansiedade pela vinda de Prema, eu vejo as pessoas falando, para mim não há nenhuma necessidade. Ele disse que toda a mensagem dele foi transmitida em 10 anos, mas a gente é tão cabeça dura que ele passou o resto do tempo repetindo. Então a gente só precisa colocar em prática a mensagem dele, não precisa de Prema. Que venha Prema, não tô negando Prema, que venha Prema, vai ser maravilhoso para a humanidade está precisando. Eu não preciso, eu estou feliz, satisfeito com o que ele já deixou, com esse legado que ele deixou para a humanidade. Não precisa mais nada, Swami já deixou tudo que a gente precisava, é só colocar em prática. Não sairá. Queridos irmãos em Sai, estamos reunidos mais do que nunca nesse momento à espera do Guru Purnima, data máxima do ano, onde temos a grande lua do nosso mestre avatar querido Satya Sai Baba. Vamos relembrar um pouquinho daquilo que vivemos há 11 anos atrás, aos pés do nosso querido mestre. Foram dias e dias de preparativos, momentos de grande emoção. Passamos pelo crivo de Leonardo Guter, que nos aprovou. Fizemos muitas práticas védicas do Ganapati Partana. Estamos, enfim, preparados para cantarmos aos pés do nosso grande mestre. E a data não chegava. E era no darshan da manhã, e era no darshan da tarde. E não chegava, e não nos chamavam. E começou a dar uma angústia, começou a dar uma ansiedade. Fomos para o Ganesha, fizemos voltas no Ganesha, pedindo a ele que abrisse os nossos caminhos. E nada de nos chamarem. Aí um dia fui ao darshan da manhã, e, ao terminar, perguntei para os organizadores, gente, será que a gente hoje faz a demonstração no darshan da tarde? Ah, não, senão já teríamos falado alguma coisa. Ah, então tá bom. Minha neta estava comigo, estava com problema na coluna, então eu disse a ela, vamos até o Dr. Rao para você ter um alívio na coluna, para você ficar todo esse tempo sentada, já que hoje não vamos ter ainda a nossa demonstração e os nossos cânticos a Swami. E fomos ao doutoral. Tranquilamente, depois do darshan da manhã, eram umas 10h30 mais ou menos, ficamos até 1h30, voltamos, estávamos no Sai Tower, voltamos para o Sai Tower, almoçamos calmamente.
De repente estávamos subindo para o quarto, chega a Isabela desesperada, descalça. Sônia, rápido, 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 se veste, se troca, põe o sari, que nós já estamos no Mandir. Eu falei, não, não é possível. Meu Deus, grata, grata Isabela, subimos rapidamente para o quarto e toca tentar nos enrolar naquele sari, naqueles 7 metros de tecido, e aquilo não dava certo, não dava certo. Fui para a janela, chamei a menina que estava lá embaixo, a Lakshmi, que vendia aquelas bijuterias e pulseirinhas e brindes. Chamei a Lakshmi, venha por favor nos ajudar a colocar esse sari. Aí nos ajudou, saímos correndo, porque se a gente chegasse atrasada, nós não íamos poder entrar no Mandir. Se a gente chegasse depois de Swami, nós tínhamos que chegar antes de Swami, todos sentados já, à espera de Swami. Quando chegamos, lógico, todos, cada um em seus postos, sobrou para nós, sobraram uns lugarzinhos bem lá atrás. Mas não importa, importa que nós estamos presentes dentro do Mandir. Dali a pouco entra Swami, toca música, lentamente, entra Swami, suavemente, no seu trono de gala, e vem vindo, em vez de continuar para subir na varanda pelo meio ou ir até os homens, não. Ele simplesmente, ele envereda por aquele primeiro corredorzinho para entrar para a varanda pela lateral. Eu falei, meu Deus, eu que estava no último lugar, de repente era a primeira da fila. Eu falei, ai meu Deus, Swami vai passar aqui na minha frente, meu Deus, Swami vai passar na frente. Nisso, vem vindo Swami bem devagar, lentamente, e para na minha frente, e me coloca aquele olhar maravilhoso, aquela troca de energia, aquela troca de amorosidade. Meu Deus, eu fiquei em êxtase, eu fiquei fora de mim, eu não conseguia raciocinar. E nisso eu percebi que caiu o lencinho dele no chão. Eu falei, meu Deus, pega o lencinho, não pega o lencinho, pega o lencinho, não pega o lencinho. Fiquei naquela dúvida, falei, não sou digna de pegar nesse lencinho. Aí veio um seva que estava ajudando ali a empurrar o trono, pegou o lencinho, pôs na cadeira de Swami, e Swami, olhando para mim, continuou indo e subiu na varanda. Eu falei, meu Deus do céu, eu que não esperava nada, tive esse darshan tão maravilhoso, tão íntimo com ele, uma troca de olhar tão profunda, que eu falei, meu Deus, justamente hoje é um dia do Guru Purnima, que coisa maravilhosa. E comecei a agradecer Isabela, agradecer profundamente Isabela, que ela se arriscou a perder o lugar dela ao darshan, porque se ela também chegasse atrasada, ela não ia entrar no darshan, para me buscar. E como é que ela percebeu, no meio daquelas 300 pessoas, que eu não estava lá? Aí comecei a agradecer Isabela, e ela também teve um darshan, porque foi feito a nossa apresentação no dia do aniversário dela, sendo que ela não era para ter ido. Quando nós estávamos nos preparativos para ir, e vendo passagem, e vendo quem ia, quem não ia, aquela coisa toda, ela estava organizando uma grande turma. Eu disse, Isabela, você vai? Não, eu não vou, eu não posso ir. Como você não pode ir? Você tem que ir, você que está nos ajudando, você que está preparando tudo. Não, eu não posso ir, Sônia, eu não vou. Eu falei, meu Deus, Isabela, mas você não pode deixar de ir a esse evento, você não pode insistir. E finalmente fiquei feliz quando ela me contou que nos últimos dias ela tinha resolvido ir. E olha o que aconteceu, se ela não fosse, eu não teria ido, eu teria perdido o darshan e ela também teria perdido, principalmente a comemoração no dia do aniversário dela. Então são essas coisas de Swami que a gente agradece do profundo do coração. Porque quando a gente é devoto de Swami, que a gente aceita esse chamado profundo, estabelece-se uma ligação tão íntima, uma dependência, uma troca amorosa que é uma coisa inexplicável. Só quem é devoto sabe e sente essa troca amorosa que a gente tem com o Avatar.
Então eu queria agradecer esses momentos lindos. E se tiver um tempinho, eu gostaria de contar uma outra experiência que eu tive numa outra viagem com o Swami. Eu estava lá já há um tempinho, estava nos dias de vir embora. E, de repente, passando na vitrine do Sai Tower, eu vi uma foto de Swami linda, assim, só o rosto dele, mas era muito grande. E eu tinha que colocar num tubo, e o tubo não cabia na mala. Eu dizia, ai meu Deus, leva essa foto, eu não levo essa foto, mas como eu vou levar no tubo, vou levar o tubo na mão. Naquela época a gente tinha muitos voos, porque Bangalore não era aeroporto internacional. A gente tinha que voar para Mumbai, de Mumbai pegar outro voo para a Europa, da Europa outro voo para o Brasil. Falei, vamos perder esse tubo no meio da viagem, não vou levar. Mas eu chorei a viagem inteira de arrependimento de não ter comprado aquela foto de Swami, que foto maravilhosa e tal. Bom, fiz a viagem. Cheguei aqui no Brasil e fui desfazer as malas em casa. E desfazendo as malas, tirando os vestidos, os punjabis, porque eu não uso sari, tenho medo de perder o sari no meio da rua. Tirando as coisas da mala, as lembranças que a gente sempre traz, de repente eu vejo um tubinho enrolado em jornal. Eu falei, o que é isso? Eu não comprei nada enrolado em jornal. Quando eu abro o tubinho, que eu desenrolo aquele jornal, estava dentro daquele jornal a foto de Swami que eu não tinha comprado. Então, isso eu queria partilhar com vocês, que foi uma lila de Swami tão profunda, tão maravilhosa, tão sagrada, que eu pouco comentei, mas eu achei que era o momento. Queridos, Om Saran, que tenhamos um ótimo Guru Purnima e que Swami cada vez mais esteja dentro dos nossos corações. Om Sai Ram. Confirmando uma profecia feita há mais de 5.000 anos. No Mahabharata, que é, digamos, o Antigo Testamento hindu, o Senhor Vishnu, preservador e protetor do universo, prenunciou a Kali Yuga, era que corresponde a nosso tempo, cujas características seriam a degradação moral e espiritual, a corrupção política, a opressão sobre as massas, a hegemonia da falsidade e da hipocrisia. Disse então o Senhor Vishnu, quando o mal prevalecer na terra, eu mesmo nascerei na família de um homem virtuoso, para restaurar a tranquilidade e exterminar a maldade. Na época de Kali, tomarei a forma humana de um avatar de cor escura. Eu nascerei numa família do sul da Índia. Este avatar terá imensa energia, grande inteligência e todos os poderes. Os objetos que este avatar necessitar para o cumprimento de sua missão estarão à sua disposição instantaneamente, tão logo precise ou deseje. Será um vitorioso pela força única de sua virtude. Restabelecerá a ordem e a paz no mundo. Inaugurará uma nova era de verdade e estará sempre rodeado de pessoas espiritualizadas que o adorarão. Ele será como o vento sobre a terra. Os seres o imitarão. Sua conduta trará paz e prosperidade. Os homens desfrutarão felicidade na prática de rituais religiosos. Centros educacionais e a educação espiritual e temporal, assim como templos, reaparecerão em quantidade. Os ashrams estarão cheios de homens apegados à verdade. Os governantes da terra governarão virtuosamente seus países. A fama deste avatar será esplendorosa. Esta profecia está no Vishnu Purana, antiga escritura, na qual ainda se menciona que o avatar terá poderes sobre-humanos e os usará para estabelecer uma nova era da verdade. Acrescenta ainda, seus pais serão devotos de Vishnu e viverão em um povoado onde seus habitantes expressarão devoção pelo aspecto de pastor de vacas do Senhor Krishna. De fato, a mãe e a avó de Sai Baba veneravam o aspecto de Vishnu chamado Satyanarayana muito antes do nascimento de Sai Baba, e Puttaparthi era antigamente chamada Golapali, que significa Casa dos Vaqueiros. Desta forma, a vida de Bhagavan Sri Satya Sai Baba parece cumprir atualmente as profecias e escrituras da Índia milenar.